Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim demonstrar para vocês apenas uma curiosidade. Por quê? O que eu vou demonstrar para vocês aqui hoje já é datado, já é antigo, mas talvez sirva para você em algum projetinho pessoal. Eu tenho esse teclado aqui, esse teclado é um teclado PS2. Ele é o teclado que eu uso no meu computador, mas é, não compensa mais, você nem acha isso aqui para comprar mais. Hoje em dia é tudo USB ou até mesmo USB sem fio. Você não usa isso aqui mais. Eu uso porque é o meu teclado que eu já acostumei, funciona muito bem, então não tem por que trocar. Mas talvez você tenha um teclado desse sobrando, não sabe o que fazer, vai jogar fora. Então você dá um novo uso para esse teclado, que pode ser em algum sisteminha que você está desenvolvendo para você mesmo, ou algum teste, alguma brincadeira que você queira fazer. Você precisa de uma forma de entrada de dados, então está aqui, ó, facilmente reaproveitável no seu projeto. Como eu vou usar esse teclado para o vídeo de hoje, eu estou usando um outro teclado para fazer digitação. Esse daqui vai ser apenas para a gente entrar com dados. Bom, pessoal, eu achei esse arquivo aqui, que ele descreve todo o protocolo PS2. Questão de níveis de tensão, do protocolo em si, que ele é um protocolo, ele é bem simples, só que ele tem uma peculiaridade que eu vou demonstrar para vocês. Eu vou deixar o link desse arquivo, de onde que eu baixei ele, para download. E aí, nesse arquivo aqui, o que a gente vai analisar? O protocolo. Como que o protocolo funciona? Ele é um protocolo síncrono, ele tem dados e clock. Só que esse protocolo tem uma peculiaridade muito interessante. Não é o nosso microcontrolador, não é o nosso host que gera esse clock. Esse clock é gerado pelo próprio teclado. Então, se eu pressiono qualquer tecla, o meu teclado envia esses bytes. Basta ele estar energizado com 5 volts e GND. Se eu pressiono qualquer tecla, ele automaticamente envia esses bytes. Só que ele próprio gera o clock. Então isso é interessante, porque é uma nova forma de funcionamento de transmissão síncrona. Bom, e esse protocolo ele é bem parecido com a nossa UART, que a gente já conhece muito bem. Então o que ele tem? Ó? Ele tem um bit de start, tem 8 bits de dados e um bit de paridade que pode ser ignorado. No nosso caso, a gente ignora. E tem o bit de stop. Bom, então esse protocolo é basicamente uma UART síncrona, porque até o bit de paridade que a gente pode ter na UART comum, geralmente a gente não usa, mas aqui ele possui esse bit de paridade. Não vou entrar em detalhes porque a gente não vai usar. A gente usaria esse bit de paridade para quê? Para caso eu queira comunicar com o meu teclado. Como eu não quero comunicar com o meu teclado, quer dizer, eu não quero mandar dados para o meu teclado. O que seria? É, Esse arquivo que eu vou deixar na descrição hoje, do Moonriver, ele basicamente lê o que o teclado manda. Eu não mando nada para ele. Ou seja, os LEDs do meu teclado eu não consigo acender eles sem comunicar com o teclado. Só que por ser bidirecional, isso é um protocolo que o próprio teclado gera esse clock, fica muito confuso e não compensa esse trabalho todo para fazer essa comunicação, porque você está basicamente aproveitando o que você ia descartar. Bom, então eu tenho a minha linha de clock e a minha linha de dados. Como que eu interpreto isso? Eu tenho que ter duas portas em input PUAP. E aí o meu teclado vai fazer o envio desses dados, eu vou recebê-los. Eu posso detectar esses dados por dois eventos. Por uma borda de descida do clock ou por uma borda de descida dos dados. Só que se eu fizer pelos dados, eu vou ter que fazer também a detecção da via de clock. Então, é preferível você fazer apenas pela de clock,
partir do momento que o clock desceu, eu já valido meu primeiro bit. E assim eu faço para todos. Então é um protocolo muito simples. E no setup, o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, o único que está conectado é o roxo de teclado. O verde não está conectado. E daqui eu tirei, passei termo retrato direitinho, bonitinho, né? Para não dar mau contato. E aqui eu tenho positivo, negativo, dados e clock. Positivo e negativo está lá na linha no barramento de alimentação. E os dados estão no pino 0 e o clock no pino 1. Esses dois LEDs aqui talvez eu não use. Então, eu vou demonstrar para vocês agora a questão do software. Que eu tenho aqui agora, ó. Eu tenho basicamente a configuração da minha UART via software. Posso trazer também, possivelmente daqui a alguns dias, a UART via hardware. Bom, então tem minha configuração da minha UART, eu configuro o pino e configuro a minha velocidade, mando um byte de start, de inicialização, para não haver confusão no terminal. Bom, aí eu vou abrir o terminal a 115.200, beleza. E aí eu vou fazer o seguinte agora, ó, eu vou incluir o meu arquivo. Bom, meu arquivo do teclado já está incluído. Aqui é a configuração do pino do teclado. Como eu apenas quero ler, não vou mandar nada, pode ser PUAP. Só que se eu fosse comunicar com o teclado, aí teria que ser Open Drain com resistor de PUAP lá fisicamente. Mas como eu não vou fazer isso, apenas input PUAP. Então, beleza. Bom, e aí no meu arquivo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui, ó, PS2 Data Read e Clock Read. Então eu tenho que colocar os defines de como eu leio os meus pinos, meu pino de dados e meu pino de clock. No meu caso, eu pergunto por PC0 e PC1. Então, beleza. E aqui, ó, eu tenho esse delay aqui, ó, esse delay US. Você vai usar uma função de delay US. Aqui você tiver na sua IDE. Para que serve? Para a gente fazer um timeout, porque senão se ocorrer qualquer erro, eu fico travado dentro do meu programa. Então, com timeout, se ocorrer algum erro, eu não travo o meu programa. Então, beleza. O que eu faço aqui? Ó? Eu vou verificar lá no meu loop. Se fosse por interrupção, era muito mais fácil. Mas como é no loop, eu apenas fico perguntando se o pino de clock desceu. Se ele desceu, eu entro aqui, crio minhas variáveis de controle. Bom, no momento que o meu pino de clock desceu, que ele valida os dados na borda de descida, aí eu verifico qual bit que eu tenho lá. Como eu iniciei a minha variável de retorno em 0, eu apenas verifico se o pino está em nível 1 ou 0. Se estiver em nível 1, eu seto a variável naquela posição de i, que ele vai de 0 a 7. Então, beleza. 0 timeout para essas interações. E aí seguro o pino enquanto ele estiver em nível baixo. Depois ele vai subir, seguro enquanto estiver em nível alto. No momento que ele descer, eu faço de novo aquela verificação do pino e atribuição na minha variável. Então, beleza. E aqui é para esquipar o bit de paridade, que faz a mesma coisa. Seguro o pino enquanto estiver em nível baixo e nível alto. Então, beleza. E aqui, o que eu vou fazer? Aqui é o stop bit. Então, a minha via de clock vai descer, indicando que é o stop bit. Então, eu seguro enquanto o meu clock está em nível baixo. E na hora que ele subir, obviamente, acabou a transmissão. O que seria interessante também você fazer? Você colocar um delay entre esses recebimentos. Isso aí seria interessante de você fazer. E o nosso teclado envia para a gente scan codes. Então, no arquivo da descrição do protocolo, lá embaixo vai ter toda uma tabela
com dois sets, sets 1 e 2. E aí você vai ter o seguinte, você vai ter todos os códigos que o seu teclado manda em referência à tecla específica, que no caso é aqui, ó, set 1, e geralmente o que se usa é o set 2, seria esse daqui, ó. Tem os scan codes e tem a tecla. E como funciona? Se eu pressiono o A, vai enviar um C. Se eu solto o A, vai enviar F0 1C, vai enviar 2 bytes. Então você tem que interpretar isso. No momento que eu aperto, no momento que eu pressiono, ele envia o meu pressionar. No momento que eu solto a tecla, ele envia F0 falando que eu despressionei, e em seguida um C que fala que eu despressionei a tecla A, que eu possa pressionar a tecla A e a tecla H. Só que se eu solto, se eu mandar só F0, não vai saber qual que eu despressionei. Então, no momento que eu solto, ele manda F0 e o scan code daquela tecla. Então, beleza. Isso aí não tem segredo. E aí, o que eu já fiz aqui pra gente? Eu já coloquei, eu fiz um array aqui e coloquei os scan codes para converter para a gente nas posições da tabela ASCII. Então, eu vou receber, eu posso verificar isso aqui, ó. Posso imprimir isso aqui como sendo o scan code na posição da tabela ASCII, que vai conferir exatamente com as nossas teclas aqui, com a diferença que apenas as letras minúsculas. E aí, para fazer o shift, você vai precisar interpretar outros scan codes para fazer o maiúsculo. Então aí eu já deixo para você fazer isso. Acredito que você não vai querer fazer isso porque hoje em dia não compensa muito fazer isso, mas está disponível, né? Bom, pessoal, então com a nossa biblioteca incluída, os nossos pinos do teclado já configurados, a nossa UART funcionando. Então, beleza. Agora eu vou começar a ler o teclado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer if o quê? O meu pino de coloque desceu. Qual que é o pino de coloque? PC1. Se o meu pino de coloque desceu, ou seja, se ele está negativo. Então, você poderia fazer isso aqui dentro de uma interrupção, que aí você não precisaria ficar checando toda vez. Então, beleza. Se ele desceu, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que Ctrl C. Eu tenho que executar a minha função de leitura do meu teclado. Então, beleza. Só que aí o que eu vou fazer? Ó, eu vou criar uma variável que vai receber esse byte que eu recebi. Então, int t b igual ao retorno da minha função. Beleza. E aí a seguir o que eu vou fazer? Eu vou imprimir em hexadecimal esse valor. Então, beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. UART1 UART1 printf. Beleza. Essa é a função da nossa soft serial. Breve eu demonstro o funcionamento da serial via hardware. Então, beleza. E aí eu quero em hexadecimal. Então, percentual x barra n barra r. Vou até colocar aqui, ó. Tecla. Beleza. Para ficar bem ilustradinho. E aí, o que seria esse percentual? O nosso byte. Então, beleza. Recomendo você a fazer um mecanismo que não detecte falso pressionamento. Então, fica a seu critério. Compilar isso aqui. Vou fazer o download. Beleza. No momento que eu conectar o meu conector no microcontrolador, o que vai acontecer? Vai mandar um byte para a gente. Vamos ver. 0xAA. O que significa esse 0xAA?
Nosso teclado recebeu alimentação e ele fez um auto-checagem nele e se iniciou. Então ele fala para a gente 0xAA, significa que ele está pronto para ser lido. O que é interessante? Você pode usar esse 0xAA dentro de uma interrupção para detectar que você conectou o teclado. Sem comunicar com o teclado, sem mandar dados para ele, que não é o nosso caso aqui, eu não consigo verificar se eu despluguei ele, apenas se eu pluguei. Então, beleza. E aí, eu vou pressionar uma tecla agora. Pressionar e segurar. Vamos ver. Tecla A, 1C. Olha o que acontece quando eu solto a minha tecla A. Soltei. Mandou 2 bytes. F0. Soltei, mandou 2 bytes. F0 seguido de 1 byte de 1C. Então, está funcionando. Ó. Tecla A, 1C. Soltei, F0, 1C. Quer dizer, falou para nós que eu soltei a tecla A. Então, beleza. E 1C, vamos fazer a conferência. 1C, então beleza, aqui está aqui, ó. Corretamente e F0, 1C. Está funcionando perfeitamente. E aí, como eu já tinha dito, o que eu vou fazer aqui agora? Ó? Eu vou fazer uma nova printf, Ctrl C. Na verdade, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. UART1 byte. Beleza. E agora eu vou enviar um caractere referente à tecla. E aí, o que vai ser esse caractere? Vai ser o meu vetor de conversão. Ctrl C. Na posição de B. Compilar. Estou falando que tem uma variável não usada, mas é de outro projeto ali. Então, ó, lá. Então, beleza, ó. Deu um caractere estranho porque alguma coisa que eu fiz aqui não ficou bem. Mas, olha lá, ó. Tecla A. Então, beleza. Tecla B. B, correto. G. Então, ó. G, U, S, T, A. Beleza. Então, está funcionando corretamente. Está comunicando com o teclado. Então, você pode reaproveitar o seu teclado. De 2. Então, beleza. E aí, o que eu vou fazer agora, ó? Opa. Vamos lá. Alt C, Alt. No pino 2. Liga. Beleza. Vou compilar isso aqui. Vou fazer o download. Vamos ver se continuamos recebendo. Vamos ver se continuamos recebendo. Beleza. B, C, D. Beleza, recebendo. E aí, agora, eu vou cortar para vocês lá. Beleza, aqui está. Eu vou digitar A. Ligou. Vou digitar B. Desligou. C, D. A, B, C, D. A, B. C, D. Então, beleza, está funcionando corretamente. Bom, pessoal, no vídeo de hoje foi isso. Foi apenas uma pequena curiosidade para você que tem um teclado que ia jogar fora, talvez sirva em algum projetinho pessoal para você. Como eu disse, você nem encontra esse teclado PS2 para comprar hoje em dia. Então, não compensa você procurar isso. É apenas para você ou aproveitar um hardware ou um projetinho de uso seu.
talvez você queira aprender sobre protocolos, então tá aí uma boa pedida para você aprender, inclusive o TX para você comunicar com o seu teclado. Pode haver algum teclado USB que funcione no protocolo PS2? Sim, alguns teclados USB mais antigos funcionam como PS2, bastando apenas ver os pinos ali do conector USB. Mas hoje em dia praticamente já não funciona. Hoje em dia é tudo USB e não é compatível. Então, no vídeo de hoje foi isso, foi apenas uma curiosidade. Se gostou, curte, comente, compartilhe. Se inscreva aí no canal.